Café Bíblico. A Bíblia como fonte de inspiração para o conhecimento e o crescimento pessoal. Um podcast de Frei Dionis Rafael Paganotto. Bem-vindos a esse episódio do podcast Café Bíblico, que a cada semana partilha um café e uma reflexão para atualizar algum ponto de vista do vasto conhecimento bíblico, colaborando assim no nosso conhecimento e também no crescimento pessoal. 2020, episódio número 15. O ser humano procura todos os dias dar o melhor de si, fazer o máximo de atividades possíveis para realizar assim o seu anseio de sucesso, de conhecimento. Digamos que no nosso dia a dia estamos já acostumados a manter aquele ritmo elevado de atividades. Porém, pode chegar um momento onde nos sentimos um pouco exaustos, cansados, tanto a nível físico como mental e também espiritual. Esses momentos são caracterizados pela falta de forças, pela falta de vontade. Quando o cansaço bate na nossa porta, aí a gente não tem vontade de fazer mais nada. Só estar ali, quietinho, em paz, sossegado. E por ironia do destino, muitas vezes o cansaço bate quando nós mais precisamos de forças. Tanto que a gente não vê a hora de chegar ao final de semana, depois daquela semana agitada, com muito trabalho, muita coisa para se fazer, virou já moda colocar aquele sextou para dizer, menos mal que essa semana está chegando ao fim, vou ter um pouco de tempo para mim no final de semana para fazer o que eu gosto, um hobby e até mesmo descansar, sem preocupações, sem aquela pressão do dia a dia. O fim de semana passa, mantemos aquele ritmo acelerado de muitas coisas e quando chega a segunda-feira, estamos ali, talvez cansados de novo. Esse podcast eu publico ele toda segunda-feira de manhã. E se você está ouvindo essa reflexão logo no início da semana, eu te pergunto, hoje, segunda-feira, depois de ter tido o final de semana até para descansar um pouquinho, como você está? Recarregou as baterias? As forças estão renovadas? Ou talvez estamos já começando essa semana um pouquinho cansados, como terminamos a semana passada, na sexta-feira ou no sábado. Hoje, como você está? Sendo assim, eu proponho o tema do podcast de hoje, superar o cansaço recuperando as forças. Um texto bíblico. O texto bíblico que eu proponho, capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar muitos pesos, e eu vou dar descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, porque o meu jugo e a minha carga são leves. Um café ajuda a refletir. Todo texto bíblico é uma resposta a algo que aflige o fiel, o cristão, a pessoa de fé. E esse texto não podia ser diferente. Em primeiro lugar, com certeza Jesus viu os seus discípulos um pouco cansados. Por isso que ele diz, venham a mim, vocês, meus caros discípulos que estão cansados. E quando o evangelista Mateus organizou tudo aquilo que Jesus fez e ensinou, é provável que também a comunidade cristã, destinatária daquele texto, também estivesse um pouco cansada. As palavras de Jesus não foram só para os discípulos dele naquela época,
não foram só para a comunidade de Mateus, à qual ele escreveu esse texto, mas essas palavras são para nós também no dia de hoje. Jesus repete para mim, para você, para cada um: venham a mim, todos vocês que estão cansados. Quando eu fiz a pergunta como você está hoje, se você estiver cansado, esse texto é excepcional, porque Jesus promete descanso. Venham a mim e eu vou dar descanso. E quando ele diz de um peso, de uma carga, na nossa mentalidade o que esperamos? Se eu estou cansado de tudo isso, desse peso que eu tenho que carregar, é normal que alguém tire esse peso das minhas costas e assim eu vou poder descansar. Mas Jesus não promete tirar peso, muito pelo contrário. O que ele diz: vou colocar sobre vocês o meu jugo e a minha carga. Ou seja, eu já estou carregando algo e para descansar ele coloca algo a mais. Qual é a lógica disso? Se eu já tenho muito trabalho para fazer, se eu já tenho muitas atividades na minha casa, na minha comunidade, no meu dia a dia, e eu quero descansar, por que eu vou aceitar algo a mais, um peso excessivo, se eu já não tenho forças nem para carregar aquilo que eu devo carregar? Qual é a lógica disso tudo? Jesus usa o exemplo de um jugo, uma peça de madeira usada na antiguidade até muitos anos atrás, que colocava 2 bois que puxavam um arado ou uma carroça lado a lado. Esse jugo é aquela peça que faz com que os 2 bois caminhem juntos no mesmo compasso. Num sentido figurado, o jugo pode representar opressão, peso excessivo, mas também igualdade. Um caminho a ser feito juntos, nunca sozinho. Depois que Jesus fala do jugo, ele coloca num primeiro momento uma frase: aprendam comigo. Então ele vai estar aqui e eu vou estar aqui. Estaremos partilhando o jugo, caminhando juntos, eu e ele. Essa é a ideia dessa mensagem que Jesus está passando para os seus discípulos cansados. Por isso que ele diz: eu sou manso, humilde, e se eu caminho de um modo manso e humilde e você está ao meu lado, automaticamente no mesmo compasso você também vai ser manso e humilde. Num primeiro momento, Jesus prometeu descanso ao corpo, vocês que estão cansados. Após colocar o jugo, agora vem um segundo tipo de descanso, o descanso para a alma. O meu jugo e a minha carga são leves. Não adianta descansar o corpo se a alma, a mente, a parte psicológica continuam cansados. Nesse momento, Jesus coloca a questão do equilíbrio. Estamos caminhando juntos num passo mais lento, com um jugo para que ninguém vá para um lado e outro vá para o outro, um caminho partilhado, e isso faz com que o peso seja partilhado. E aqui está o grande significado. Sozinho eu estou puxando a minha carroça, o meu arado, estou cansado. Ele se coloca ao meu lado, por isso que o jugo que inicialmente poderia representar um peso a mais, pelo contrário, faz com que eu reduza pela metade a força necessária para puxar aquela carroça e aquele arado, porque alguém estará do meu lado. O jugo é muito representativo disso tudo. Pode parecer um peso a mais, mas pelo contrário, vai ser uma partilha daquele peso que eu estou carregando. Não é um acréscimo, mas uma divisão. Sendo assim, a proposta de Jesus aos seus discípulos cansados é aquela da partilha. Não fiquem sozinhos carregando todo o peso. Não arrisquem a exaustão. Não arrisquem gastar toda a energia física
mental, emocional, espiritual para carregar um peso que pode ser excessivo para você no dia de hoje. Partilhe. Essa é a grande mensagem para aqueles discípulos e para nós que podemos estar cansados. Não arrisquem a exaustão. A carga é leve, o jugo é suave, desde que sejam partilhados. O cansaço é assim caracterizado pela sobrecarga, esse desgaste excessivo que pode nos afligir, perdendo assim a vontade de fazer aquelas coisas que para nós são habituais, boas. E se eu estou levando a minha carroça para colocar o jugo, eu vou ter que fazer uma pausa para que o outro esteja ao meu lado. Por isso que quando estamos cansados, a primeira coisa a ser feita é uma pequena pausa. Ter um tempo para si mesmo. Refazer aquelas coisas que eu gosto, que são aqueles 5, 10 minutos, aquela hora para mim mesmo, para recarregar as minhas baterias. O desgaste pode vir muitas vezes porque não conseguimos dizer esse não para toda aquela sobrecarga que vem e também porque queremos sempre a nota máxima, o resultado excepcional. E muitas vezes pode ser que não é tão necessário assim. Para vencer o cansaço, para encontrar a solução desse problema, Jesus promete então não tirar o peso dos seus discípulos, mas promete carregar o mesmo peso com eles. Porque sendo um jugo e uma carga mais leves, eu vou poder ter o tempo para recuperar as forças. O peso vai ser sempre o mesmo. Pode ser que tenha até algo a mais em algumas situações. Porém, se eu partilho e tenho mais forças, aí vem a certeza que o cansaço, o desgaste, a exaustão não vão bater na minha porta. Considerações finais. Sendo assim, esse episódio do Evangelho nos fala muito sobre a partilha. O jugo é suave, porque se eu tenho que caminhar lado a lado com outra pessoa, eu posso também descobrir outros caminhos. A carga vai ser a mesma. O peso se mantém na mesma quantidade, porém ele se parece mais leve, porque agora não é somente uma pessoa que está carregando, mas são ao menos 2 pessoas. Isso faz com que o caminho seja feito um pouco mais lentamente. Pode até incomodar. Podemos comparar então o nosso dia a dia com um carro de tanque cheio. Se eu vou numa velocidade excessiva, a média de consumo aumenta. Eu vou fazer aqueles mesmos 400 quilômetros gastando mais combustível, porque eu quero manter uma velocidade muito mais elevada. Porém, o mesmo carro, o mesmo percurso, o mesmo peso, o mesmo combustível, se eu mantenho a justa velocidade e sei até fazer pausas em alguns momentos, digamos assim, eu tiro o pé um pouco do acelerador, o consumo de combustível vai abaixar. Eu vou fazer os mesmos 400 quilômetros com um pouco mais de tempo, porém vou ter mais combustível no final dessa viagem, vou ter mais forças para gastar em outros percursos. Repito, a velocidade elevada me leva ao objetivo, mas eu chego lá com menos combustível, com menos força, quase exausto, cansado, desgastado. Quando o cansaço atinge o corpo, nós precisamos de repouso, de um pouco de sono. Porém, quando esse cansaço atinge a mente, a alma, a nossa parte espiritual, precisamos um pouco mais de paz, de bem-estar. O cansaço, assim, pode nos levar a alguns riscos, como a preguiça, a procrastinação, aquelas atitudes aonde perdemos a vontade.
que nós possamos encontrar no jugo e na carga suave que Jesus propõe no Evangelho, que nós acabamos de refletir juntos tomando o nosso café, que nós possamos encontrar um pouco mais de força, um pouco mais de ânimo ao longo desta semana para vencer o cansaço, recuperando as nossas forças. Gostaria mais uma vez de agradecer a partilha deste café, os feedbacks e sugestões que muitos enviaram. Foi muito legal chegar ao episódio número 15 desse podcast Café Bíblico. Agora eu vou fazer uma pequena pausa, não que eu estou cansado, porém, concluo assim um bloco. Por algumas semanas não partilho o café e a reflexão para retomar algumas ideias, propor assim, digamos, quase que uma segunda temporada um pouco mais adiante. Foi muito bom partilhar estas 15 reflexões, outras virão, mas agora precisamos de uma pausa. Desejo a você uma abençoada semana, agradeço mais uma vez a sua atenção e até o nosso próximo Café Bíblico. Não na semana que vem, um pouco mais adiante, mas vai ser um prazer partilhá-lo com você mais uma vez. Que Deus abençoe, uma ótima semana.